Oi, gente! Bem-vindos a mais uma coluna conjunta da Elo e da Fernanda. A última coluna de 2020 fez tanto sucesso que a gente decidiu que a primeira coluna de 2021 também seria um bate-bola conjunto. Eu sou Heloísa Borges, diretora de Petróleo e Gás da empresa de pesquisa energética. E eu sou Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia. E nessa primeira coluna do ano, nós vamos falar sobre as projeções de preços de petróleo. Para falar disso, a gente tem que voltar um pouco a 2020. No início de 2020, os preços começaram o ano no patamar de 60 e 70 dólares o barril. E antes que a pandemia afetasse de forma mais severa a mobilidade e a demanda de petróleo, o ano já tinha começado bastante animado do ponto de vista dos preços. O acordo para limitar a produção entre os países membros da OPEP, em março de 2020, não foi renovado. E a gente observou uma guerra de preços entre os grandes produtores. Quando a gente começava a observar os efeitos da pandemia, a Arábia Saudita anunciou um aumento de sua produção para mais de 12 milhões de barris dia, retomando a política de disputa de mercado. Só que, simultaneamente, a pandemia do Covid-19 impactou a produção em alguns países. A gente começa a observar paradas de produção, impactou severamente a mobilidade e a demanda por transporte, a demanda do transporte por petróleo. As disputas de mercado entre os produtores, somados aos efeitos da pandemia, fizeram com que os preços do petróleo Brent recuassem para cerca de 20 dólares o barril em abril, chegando até a gente observar alguns pontuais preços negativos. Só que logo em seguida, a OPEP+, fechou um acordo para reduzir sua produção em resposta justamente aos movimentos que estavam sendo observados. Inicialmente, os cortes eram em torno de 10 milhões de barris dia e esse acordo começava a valer a partir de maio. E aí, realmente, em maio, a gente começa a observar um movimento de estabilização dos preços do petróleo Brent em torno de 40 dólares o barril. E foi mais ou menos nesse patamar, né, que os preços ficaram ao longo do ano, não foi isso, Heloísa? Até dezembro agora de 2020, quando os preços tiveram uma pequena subida em torno de 50 e poucos dólares, que reagiram, essa reação positiva, né, foi por causa do anúncio das vacinas, da Pfizer e da Moderna aqui nos Estados Unidos e na Europa, dando algum alívio, né, sinais de recuperação de mercado. Certamente isso trouxe um grande alívio para o setor, algum alento de esperança, um sinal de normalidade para o mercado. E mesmo com esse preço já bastante recuperado aí, né? A Heloísa falou que fomos a 20 dólares, a preços negativos, o debacle, né, sofrido no mercado com a pandemia não tem sinalização ainda sólida o suficiente para uma recuperação. O setor ainda tem estoques muito grandes, né, que precisam ser digeridos aí ao longo dos próximos meses, e ainda há a possibilidade da volta de excedente de produção com a recuperação da produção americana e a produção a recuperação da produção líbia, né? Lembrando que a Líbia está embargada ainda. O acordo da OPEP+ tem sido renovado, né? E ele tem a expectativa de ser mantido até maio, e a gente espera que haja essa cooperação e essa disciplina para sustentar esses cortes de produção. Essa falta de solidez, né? Por que não há uma expectativa sólida, né? Porque existe uma falta de solidez dos fundamentos de mercado que não permitem que haja uma confiança nesse novo patamar de preços aí de 50 dólares o barril. Agregando aí o fato, né, dessa oferta ter sido mantida artificialmente com os cortes de produção da OPEP, e ainda não há uma sinalização clara, né, uma incerteza muito grande do quão rápida vai ser a retomada dessa demanda a partir do espraiamento da vacinação pelo mundo. E aí, chegamos em 2021. E quais são as pressões de mercado que hoje estão afetando os preços e podem pressionar as cotações internacionais do petróleo? A gente começa justamente com a predisposição da OPEP de regular o mercado, né? Quando chegar em maio, esse acordo será retomado? Como se comportará a Arábia Saudita justamente na sua pressão por conformidade nos cortes de produção? Será que os outros países vão
cumprir o acordo? Ainda a gente observou taxas crescentes, taxas de declínio dos campos maduros em função da redução da seletividade de escolha dos investimentos. Vários campos tiveram sua produção interrompida, vários investimentos foram suspendidos. Então a gente tem que ver como que isso vai se recuperar, como que a demanda por transporte vai se recuperar, a reconfiguração dos parques de refino pode ser lenta e a própria economia mundial pós-pandemia, a gente ainda não tem uma clareza exata de como que ela se recupera. Principalmente quais os efeitos do trabalho remoto, quais os efeitos das medidas de redução de mobilidade sobre a demanda de petróleo. A gente vê aí alguns países retomando os lockdowns, a gente ainda observa estoques elevados e uma capacidade mundial de produção ociosa. Então a gente projeta aí, pelo menos no curto prazo, um equilíbrio ainda muito frágil entre a oferta e a demanda mundial de petróleo. No médio prazo, os efeitos da pandemia vão estar mais claros, a gente imagina, e a gente consegue enxergar com mais clareza quais são os fundamentos desses novos patamares de preços. Os efeitos, né, da pandemia no mercado, a gente ainda não consegue ter toda a clareza, mas o que a gente pode entender é que deve haver um aumento do comércio eletrônico, né, os estímulos econômicos globais e os menores preços das commodities podem incentivar um aumento do consumo mundial, inclusive do consumo de petróleo no médio prazo. Em contrapartida, há uma retração da questão da globalização, né? Você vê os países se fechando, principalmente em relação à diminuição das viagens aéreas, sejam a trabalho, sejam por questões de turismo. Há uma diminuição da venda de veículos, né, automotores em substituição a meios de transporte e tecnologias que poderão induzir aí a uma menor demanda, a demanda mundial de petróleo. A gente pode contar também com a incerteza em relação ao ritmo da transição energética. A pandemia veio trazer essa discussão ainda mais à tona, né? A transição vem como uma saída para a crise e há certamente um impacto dos preços, um impacto desse ritmo nos preços do petróleo. Em relação à oferta mundial de petróleo, muitos projetos de EIP foram postergados, né? Cortes de CAPEX e de OPEX das grandes companhias de petróleo, projetos cancelados, postergados, paralisação de unidades produtivas, como a Heloísa falou. Então essa retração de investimentos no upstream, ela vai ser sentida. A gente já vinha sentindo isso desde 2014, agora novamente em 2020, isso vai cobrar uma conta, vai limitar essa expansão de produção. Nos próximos anos a gente vai sentir isso de alguma forma lá na frente, né? Então essa insuficiência de investimentos vai cobrar essa conta, acelerando o declínio da produção mundial de petróleo nos próximos anos. Os preços baixos de petróleo aí, na casa dos $50 também, eles inviabilizam, né? Eles não são suficientes para fechar a conta de algumas áreas produtivas, de algumas províncias petrolíferas, quando você está falando de tar sands aí no Canadá, ou você está falando do Ártico, por exemplo. Então, essas áreas ficam prejudicadas com esse patamar de preço. Então, o comportamento da trajetória dos preços de petróleo no médio prazo, a gente acha que vai ser muito marcado pelo ritmo da descarbonização. A gente tem que lembrar que muitas das tecnologias necessárias para a descarbonização da economia global, na escala que se quer, ainda não estão amadurecidas. E mesmo as que estão, precisam de tempo para sua efetiva penetração nos mercados, para que de fato a gente comece a observar um deslocamento da demanda de hidrocarbonetos na direção de tecnologias mais limpas. E isso vai acontecer tão mais rápido à medida que isso se torne economicamente competitivo. A gente tem que lembrar sempre desse fator de competitividade dessas novas tecnologias, especialmente no transporte individual e na geração elétrica. O quão rápido a gente avança na eletromobilidade, né? O quão rápido isso desloca a demanda por derivados de petróleo. E desloca gradualmente, né, Elo? Isso é gradualmente. E esses fatores vão pressionar os preços. O que pressiona ou pressionaria os preços de petróleo para baixo? Uma contínua queda dos custos de EIP em função de novas tecnologias que vão permitir a manutenção de uma oferta um pouco mais elevada,
um declínio da demanda de petróleo devido justamente à entrada de novas fontes energéticas alternativas e ganhos de eficiência energética. Isso pode levar os países ao longo da década a uma guerra de market share entre os produtores com baixo custo, e também a gente tem que tentar entender o comportamento dos países e uma maior mobilização. Vai haver essa mobilização na direção das mudanças climáticas, na direção de um favorecimento de políticas públicas destinadas a energias renováveis. Por outro lado, a gente pode observar preços mais elevados em um contexto de crescimento acima do esperado da demanda mundial de petróleo, especialmente nos países em desenvolvimento. A gente tem que lembrar que mesmo as trajetórias mais agressivas de carbonização, China e Índia, não adotaram, não fizeram, não colocaram a público metas agressivas. A gente tem que pensar que pode ser que a gente veja poucos incentivos e uma baixa penetração de tecnologias alternativas, ou pode ser que as reservas marginais que vão ter que entrar para cobrir a demanda tenham custos cada vez mais elevados. Fora também todo o novo governo americano que vem agora com uma pauta completamente diferente, né, do governo anterior, que pode mudar muito esse discurso, né, Elo? Exatamente. E aí, os preços de petróleo ao longo da década ainda estão incertos. A EPE publicou recentemente, agora no final de dezembro, um documento específico explicitando as trajetórias que a gente vê. Esse documento ele traz uma trajetória de referência, uma trajetória de alta e uma trajetória de baixa. O comportamento dos preços em cada trajetória depende justamente da combinação desses fatores, mas ninguém tem bola de cristal, né, Fernanda? Ainda não. A gente não espera que a gente acerte o preço no ponto. O que muito mais a trajetória, né? Muito mais a trajetória. A indicação da trajetória, do ramp-up da trajetória. A gente espera que no final de 2022 a gente possa rever essa coluna e ter acertado a direção dos preços. E a gente acha que vai conseguir. O que a gente sabe é que o mercado está contando com preços futuros mais altos e a direção vai aí em preços a 55, 60 dólares, como apregou o relatório da EPE. É isso, gente. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.